Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma resolução, mais uma lista, agora a lista 4, com o tema capacitores. Vamos falar nas resoluções de características e associações, ok? Essa lista ela contempla o conteúdo da videoaula 4. Então, se você não assistiu a videoaula, assista para depois tentar resolver a lista, ok? Então, vamos começar aqui a nossa resolução. Vamos para a primeira questão. Questão de número 1. Vamos lá. O arranjo experimental representado na figura a seguir possui uma fonte de tensão igual a 4 volts e 3 capacitores com capacitâncias C1, 2 microfarad, C2, 4 microfarad e C3, 6 microfarad. Ok? Aqui está o circuito. Observe que o capacitor 1 e o capacitor 2 estão associados em paralelo e esses dois estão em série com o capacitor 3. Portanto, é uma associação mista. Pois bem, pergunta: a capacitância equivalente e as cargas armazenadas nos capacitores 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, primeiro vamos calcular a capacitância equivalente. Como é uma associação mista, nós vamos primeiro calcular a capacitância. Pessoal, vamos calcular a capacitância dos capacitores 1 e 2. Como eles estão em paralelo, a capacitância equivalente dessa associação é só você somar as capacitâncias C1 mais C2. Então, aqui eu vou ter 2 mais 4, isso vai dar 6 microfarad. Essa é a capacitância equivalente dos capacitores 1 e 2. Esse resultado vai estar em série com o capacitor 3. Então, agora, a capacitância total, ou equivalente do circuito, como são dois, esse de 6 e esse de 3, que é 6, eu faço produto e divido pela soma. Isso vai dar 6 vezes 6, 36, sobre 12. Então, vai dar 3 microfarad. Essa é a capacitância equivalente da associação. Bem, se o resultado é 3, então já descarta aqui a letra B, já descarta a letra C e a letra D. Vamos agora calcular as cargas armazenadas. Bem, para calcular as cargas armazenadas, vamos lembrar o seguinte: capacitância é a carga sobre o potencial, ou DDP. Então, para calcular a carga, vai ser a capacitância vezes a DDP, potencial. Pois bem, como a associação é uma associação mista, e o resultado da capacitância equivalente de C1 e C2 equivale a 6 microfarad, que é a mesma capacitância do C3, isso implica dizer o seguinte: numa associação em série, a DDP vai ser dividida. Como são capacitores iguais, então a DDP para o capacitor 3 vai ser 2 volts. A DDP para o capacitor 1 é igual a DDP para o capacitor 2, que vai ser 2 volts. Então, se nós sabemos a capacitância de cada capacitor e a DDP que ele está submetido, dá para achar a nossa carga armazenada. E é o que vamos fazer agora. Vamos lá.
carga no primeiro vai ser a capacitância do primeiro vezes a DDP no primeiro. A capacitância do primeiro é 2, a DDP é 2. Isso vai dar 2 microcoulomb. Essa é a carga armazenada no primeiro. Vamos fazer agora o Q2. Vai ser C2 vezes V2. O C2 é 4 e o V2 é 2. Isso vai dar 8 microcoulombs. Só uma correção aqui, pessoal. Aqui não é 2, aqui vai ser 4, né? 2 vezes 2 é 4. Por fim, a capacitância ou a carga armazenada no capacitor 3 vai ser C3 vezes V3. C3 é 6 e V3 é 2. 6 vezes 2 vai dar 12 microcoulomb. Então, chegamos aos resultados. O capacitor equivalente 3 microfarad e as cargas armazenadas são, respectivamente, 4, 8 e 12. Isso está na letra A. Ok? Então, questão 1, letra A. Vamos para a próxima. Próxima questão. Vamos lá. Questão 2. 2 motociclistas realizam uma viagem pelo deserto do Atacama. Em um trecho com pouquíssimo movimento e ainda distante de uma cidade, um dos motociclistas percebeu o mau funcionamento da sua moto e decide parar. Eles constatam que um capacitor de 6 microfarad está danificado, sendo necessária a substituição. Eles então vasculham suas bolsas de ferramentas e encontram apenas 2 capacitores de 12 e um de 10, um capacitor de 15 microfarad, outro de 4 e outro de 2. Esses são os capacitores que eles encontram. Nenhum deles com a capacitância do que eles precisam substituir. Para substituir o capacitor danificado, de modo que a nova associação seja de 6, a maneira correta será a utilização dos capacitores D. Bem, então agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer o cálculo letra por letra para ver quais capacitores e a associação chegam no valor 6. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, a capacitância equivalente na letra A. Veja que eu tenho 2 capacitores em série. Quando você tem capacitores em série, você faz o produto e divide pela soma. Então, 4 vezes 2, 8. 4 mais 2, 6. 8 sobre 6 vai dar aproximadamente 1,33. Já não pode ser a letra A. Capacitor equivalente na letra B. Vamos lá. Nós temos um de 10 e um de 15 em série, da mesma forma. Vamos lá. Produto. E eu vou dividir pela soma. Vamos lá. 10 vezes 15 é 150. 10 mais 15 é 25. 150 sobre 25 dá exatamente 6 microfarad. Então, já chegamos aqui na alternativa que contempla o capacitor que eu preciso atingir, que é de 6 microfarad. Ok? Mas para revisar, vamos fazer aqui as demais. Ó. Capacitância na letra C. Nós temos um de 2 e um de 10 em paralelo. Quando for em paralelo, basta somar. Então, a capacitância na letra C vai ser 2 mais 10. Isso vai dar 12 microfarad. Não é o que eu quero. Capacitância na letra D também está em paralelo. Fazemos
a soma. Isso vai dar 24, não é o que eu quero. E na letra E, também está em paralelo. Somamos 10 mais 15, isso vai dar 25. Ou seja, nós já sabíamos, é só para fixar. A alternativa da questão 2 é a letra B. Ok? Então, mais uma questão resolvida da lista 4. Vamos para a questão 3. Vamos lá. Questão 3. Considere dois capacitores, um de 2 microfarad e um de 3 microfarad, ligados em série, inicialmente descarregados. Supõe que os terminais livres da associação foram conectados aos polos de uma bateria. É correto afirmar que, após cessar a corrente elétrica... Bem, essa questão aqui, ele quer saber o seguinte. Nós temos dois capacitores em série. Vamos logo fazer aqui um cálculo da capacitância equivalente. Como são dois em série, você faz o produto e divide pela soma. 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 é 5. 6 sobre 5 vai dar 1,2 microfarad. Essa é a nossa capacitância equivalente dessa associação, que eu posso fazer aqui um esqueminha só para ilustrar o problema. Aqui está o nosso esquema, lembrando que a representação de um capacitor você vai fazer com placas de mesmo tamanho. Então aqui seria, eu posso chamar aqui de C1 e aqui o C2. E aqui seria a nossa DDP. Pois bem, vamos lembrar o seguinte, ó. Vamos lembrar, pessoal, que numa associação em série, certo? Numa associação de capacitores em série, eu não posso esquecer da seguinte informação. A carga vai ser a mesma. A carga será a mesma em todos os capacitores. E a DDP, ela vai ser dividida. Certo? Bem, nesse caso aqui, não vai ser dividida de forma igual porque as capacitâncias são diferentes. Então, lembrando aqui, ó, vamos lembrar da equação? Capacitância é a carga sobre a DDP. Então, se a carga é a mesma, eu vou isolar Q. Então, seria Q é igual a CV. Confere? Bem, como a carga é a mesma, observem que matematicamente a capacitância e a DDP estão se multiplicando. Isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for a capacitância do capacitor, menor será a DDP no capacitor. Do mesmo modo, quanto menor for a capacitância, maior será a nossa DDP. Ok? Então, para fechar aqui a nossa análise, eu posso fazer o seguinte, ó, a seguinte relação. Vejam, acompanhem comigo. Como a capacitância 2 é maior do que a capacitância 1, logo a DDP 2 vai ser menor do que a DDP 1. E essa informação está exatamente na letra C. Ó. As cargas nos dois capacitores são iguais e a tensão elétrica é maior em um, ou seja, a DDP é maior ou tensão no capacitor 1. Ok?
Lembrando que DDP ou tensão são sinônimos. Ok? Então, mais um problema resolvido. Questão 3 é a letra C. Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Vamos lá. Acompanhe comigo. O capacitor, também chamado de condensador, é um dispositivo de circuito elétrico que tem como função armazenar energia eletrostática ou energia elétrica. Ele é constituído de duas peças condutoras, que são as placas ou armaduras. Entre essas placas existe um material isolante que é também chamado de dielétrico. Considere a figura com três capacitores de capacitância C1, C2 e C3, sujeitos a uma tensão U e carregados com as cargas Q1, Q2 e Q3, respectivamente. Analisando este circuito, podemos afirmar que, bem, observe que é um circuito em paralelo. Como é um circuito em paralelo, acompanhe comigo, ó. É um circuito em paralelo. É um circuito em paralelo. Para um circuito em paralelo, pessoal, a DDP vai ser a mesma e agora a carga que vai ser dividida. A carga divide. Então, a carga ela divide. Ou seja, a DDP total vai ser a mesma DDP no capacitor 1, a mesma no capacitor 2 e a mesma para o capacitor 3. Então, a DDP vai ser a mesma. Certo? E a carga total Q vai uma parte para o Q1, outra parte para o Q2 e outra parte para o Q3. Ok? E essa informação aqui, ela está presente na alternativa da letra D. Ó. Vejam que a letra D diz que as tensões aplicadas a cada um dos três capacitores são 1 igual 2 igual 3. Por que a letra A está errada? Porque a letra A diz que as cargas são iguais e elas não são iguais. Elas só seriam iguais se ele falasse no problema se as capacitâncias fossem iguais, se fossem capacitores idênticos. Mas isso aqui em nenhum momento é falado no problema. Então, a letra A está errada por isso. Por que a letra B está errada? Porque ele fala que a carga total é a soma das capacitâncias dividido pela DDP. Acompanhe comigo. Ó. A capacitância é a carga pela DDP. Né? Conferem? Então, a carga total seria a capacitância equivalente vezes a DDP. E aqui na equação está totalmente errado. Então, por isso que a letra B está errada. Letra C. As tensões aplicadas a cada capacitor obedecem à relação U é igual a 1 mais o 2. A DDP só é dividida se fosse um circuito associado em série. Em paralelo, é a mesma DDP. E a letra E. As correntes que passam por cada um não passa corrente pelo capacitor, tá certo? Então, por isso que nós já sabemos, eu apenas estou confirmando que a alternativa correta é a letra D, ok? Então, questão 4, letra D. Próxima questão, vamos lá.
Questão 5. Vamos para a questão de número 5. Na figura abaixo, 5 capacitores iguais estão ligados em um circuito formado por uma associação mista de capacitores. O valor de cada capacitância é igual a 0,01 farad. A capacitância equivalente da associação mista será... Bem, primeiramente, nós vamos aqui fazer o cálculo da capacitância equivalente da parte que está em série. Ok? Então, essa parte aqui, C1, C2 e C3. Vamos, então, calcular a capacitância de 1 e 2. Como são iguais, eu vou pegar produto e vou dividir pela soma. C vezes C é C ao quadrado. C mais C é 2C. Simplificando, eu posso cancelar esse expoente com o C. Então, aqui eu vou ter C sobre 2. Ok? Como o valor de C, vou puxar para cá. O valor de C não é 0,01 dividido por 2, isso vai dar 0,005 farad. Então, essa é a capacitância equivalente da associação do capacitor 1, 2. Posso fazer o mesmo cálculo para os capacitores 4 e 5. 4 e 5. Vamos lá, então. Capacitância equivalente de 4 e 5. É o mesmo cálculo. C vezes C, produto pela soma. Isso aqui vai dar, eu já sei, 0,005 farad. Pronto. Agora, observe que eu posso fazer o seguinte. O nosso circuito poderia ser representado da seguinte forma. Eu tenho um capacitor, que é a associação entre 1 e 2. Deixa eu finalizar aqui o desenho. Então, seria mais ou menos assim. Esse aqui de cima seria o capacitor da associação 2. Esse aqui de baixo, o capacitor da associação 4 e 5. E esse aqui seria o nosso C3. Vejam que agora todos estão em paralelo. Portanto, para você calcular a capacitância equivalente agora do nosso circuito, como estão em paralelo, é só somar 0,005 mais 0,005 mais 0,01. Essa soma aqui vai dar exatamente a capacitância equivalente de 0,02 farad. Chegamos ao nosso resultado da capacitância equivalente dessa associação de capacitores mista. E isso está na letra A. Muito bem. E vamos para a nossa... Sim, tem mais 2 questões ainda. Vamos lá. Então, agora, vamos para a questão de número 6. Questão 6. Vamos lá. Considere a associação de capacitores a seguir. Se a capacitância equivalente da associação é igual a... Então, ele já dá aqui, ele já fornece a capacitância equivalente, certo? Que no caso aqui é 2 microfarad. Ele quer saber o valor de cada capacitor. Bem, vamos lá. Primeiramente, nós vamos pegar essa parte aqui. Como esses dois aqui estão em série, então, vou chamar aqui de trecho 1, certo? Vamos calcular a capacitância no trecho 1. Vai ser produto pela soma. Como estão em série,
Aí C vezes C, C ao quadrado, C mais C, 2C. Então, simplificando, ó, o expoente 2 com C, isso vai dar C sobre 2. Pois bem, esses dois aqui, ó, estão associados em paralelo. Paralelo, né? Vou só registrar aqui na nossa videoaula que aqui o circuito é em série. Tudo bem? Então, vou chamar isso aqui de trecho 2. Ó. Então, no trecho 2, vamos lá, ó, a capacitância no trecho 2 vai ser a soma C mais C. Isso vai dar 2C. Pois bem, então agora vamos redesenhar o nosso circuito. O nosso circuito vai ser assim, ó. Aqui está o ponto A. O trecho 2 pode se resumir a um capacitor, que eu chamei aqui de C1, e o trecho 2 de outro capacitor, que eu chamei de C2. Eu chamei aqui de C2. Vejam que agora eles estão em série. Então, a capacitância equivalente vai ser o produto dos dois, que seria C sobre 2 vezes 2C, dividido pela soma C sobre 2 mais 2C. No numerador, eu vou ter uma simplificação, esse 2 vai com esse 2, aí C vezes C dá C ao quadrado. Aqui embaixo vou tirar o MMC. 2 vezes 2, 4, mais 1. Então, aqui eu vou ter 5 meios de C. Pronto. Divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração, o inverso dela é 2 sobre 5C. Simplificando, eu posso pegar esse expoente aqui, ó, e eliminar com esse C. Então, nós teríamos aqui como resultado da equação que o capacitor equivalente é igual a 2C sobre 5. Ok? Só que ele já disse que a capacitância equivalente vale 2. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, para finalizar a questão, ó, esse C equivalente, ele já disse que vale 2. Então, seria 2 é igual a 2C sobre 5. Simplifica o 2 com 2, portanto, C equivale a 5 microfarad. Esse é o valor de cada capacitor. Ok? E isso está presente na letra C. E chegamos à nossa última questão da lista 4. Questão de número 7. Vamos lá. Observe a figura a seguir. Veja que no circuito 1 você tem ó, um gerador e um capacitor. Então, aqui eu vou ter ó, a DDP e aqui o capacitor. No circuito 2 eu vou ter dois geradores e um capacitor. Ok? Na figura 2, no circuito 2, nós temos dois geradores em paralelo. Quando você coloca geradores em paralelo, você não altera a DDP. A DDP vai ser a mesma. Isso quer dizer o quê? Que nós temos dois circuitos que têm dois capacitores e eu tenho a mesma DDP. Então, vejam, capacitância é a carga pela DDP. Então, a DDP vai ser
Q sobre C. Como a DDP é a mesma, ó, nós temos a mesma DDP, e nós temos aqui, ó, capacitores iguais, que é dito no problema. Veja só, considere os circuitos acima com capacitores iguais, então nós temos o mesmo capacitor, então aqui também, ó, a capacitância é a mesma. Ora, se a DDP é a mesma e a capacitância é a mesma, pessoal, a carga armazenada também vai ser a mesma. E ela vai ser diferente de zero. Isso está expresso na letra A. Ok? Então, com isso, a gente encerra a resolução da lista 4. Qualquer dúvida, assistam novamente. Não entendeu alguma questão? Vai para a teoria. A teoria está na videoaula 4. Assistam. E no mais é isso. Agradeço a todos e até logo. Um abraço a todos.